Casado há 32 anos com Iracema, Marcos Silva é pai, avô e um homem cheio do conhecimento e da graça de Deus. É pastor da SESO e tem dedicado a sua vida ao ensino da palavra, ministrando palestras para pastores e líderes em vários estados brasileiros. Presta serviço social à igreja e à comunidade local, se propondo a ser um agente transformador de vidas. Pastor, líder, palestrante, Marcos Silva cursa psicologia, pauta suas escolhas e decisões a partir da perspectiva do reino de Deus e se doa em amor e devoção ao ensino e ao ministério. Quando você confessa o seu erro, Deus corrige a sua história. A honra não é de Judá, é de Tamar. O que nós vemos nesse texto simples é um vislumbre de graça. É um vislumbre de que alguém começou errado. Mas o erro dele é o reconhecer que pecou, que errou. Mas não há confissão verbal, mas há reconhecimento, ele dizendo, ela é mais justa do que eu. Por quê? Porque ela se submeteu àquilo que ele falou, mas ele não se submeteu àquilo que ele havia falado. Então o texto bíblico vai dizer que a partir desse relacionamento, a partir dessa situação errada, Deus não honra Judá, Deus honra Tamar. Quando você espera, quando você se posiciona, quando você acredita, quando você gera expectativa, quando você não perde a oportunidade, Deus entra para mudar a tua história. Deus entra para mudar aquilo que os homens disseram que iriam fazer e não fizeram. Sabe o que Deus quer fazer comigo e com você? Corrigir a nossa história. Histórias que são atravessadas de dificuldades, de problemas. Deus ainda vai te honrar nessa situação. Deus ainda vai cumprir aquilo que os homens disseram que eles não cumpriram, mas Deus é poderoso para cumprir. Deus é poderoso para fazer. Deus é poderoso para realizar. Que Deus lhe use poderosamente. Vamos receber agora, com muita alegria, na conferência Discípulos da Vinde Church, Pastor Marcos Silva. Aleluia. Amém? Quem não me conhece? Levanta a mão. Não perderam nada. Boa noite. Tá escuro, César? Assim que é bom. Mais uma vez é um prazer estar com vocês. A galera aí pesada, né? Cadê o povo lá da César? Saíram lá de Campo Grande 6 horas da manhã. Foi 6 horas? Isso é coisa do Toinho. Foi ou não foi? Já sabia. E vem Luana. Que bom. Que bom estarmos juntos. Eu quero dar continuidade ao trecho da mensagem que você ouviu. Para nós é um desafio muito grande. Depois de ouvir tantas mensagens poderosas, tantos testemunhos, né? E aí, pastor Marcos Silva disse, tu fecha. E a gente sobe aqui, né, com o coração apertado. Bom que os outros pastores já foram embora, só tem 2 para avaliar. Né? Diante de César e de Maxwell, eu me sinto um leão na cova dos Daniéis, né? Mas eu quero compartilhar algo com você. É interessante que eu estava conversando com Priscila e com Maxwell, né? Eu gosto do Antigo Testamento e é nele que nós vamos nessa noite, ok? Livro do Gênesis, capítulo de número 38. Apenas um verso. Gênesis 38. Verso de número 1. Aconteceu por este tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de uma adulamita chamado Ira. Amém? O que Deus colocou no nosso coração nesta noite
talvez seja a conclusão de todas as mensagens que recebemos durante este dia. O que Deus colocou no meu espírito nesta semana é que o que está acontecendo aqui neste dia é a contramão de tudo o que nós entendemos acerca de Evangelho. Então eu já queria pedir a você para dizer a alguém: você está caminhando na contramão. E o que eu fico mais feliz, mais entusiasmado, é saber que você investiu para isso. É saber que você está o dia inteiro aqui e não arredou o pé deste lugar. Isso mostra intensidade, isso mostra dedicação, isto mostra a motivação pela qual você está se movendo neste tempo. E quando eu digo contramão, é porque nós perdemos o foco numa questão de discipulado, de verdadeira essência do que é Evangelho. E quando nós olhamos o texto, e talvez você se pergunte o que o pastor vai ministrar num texto do Antigo Testamento falando sobre discipulado. Primeira coisa que a gente precisa observar é que a história o verso que lemos é um recorte dentro de uma história. A história que está sendo narrada do capítulo 37 em diante não é a história de Judá, mas é a história de José. E aí dentro dessa história de José, do capítulo 37, nós vamos perceber que ela é cortada pela história de Judá. E o texto vai dizer que aconteceu naquele tempo. Qual tempo? Você vai perceber que o final do capítulo 37 é Judá dizendo: vende ele para essa caravana de itinerante que está passando aí. E naquele mesmo momento, você vai perceber que o Judá, o filho de Lia, o último filho de Lia, a qual Lia disse: agora eu louvarei o Senhor, ele vai se distanciar, ele vai se destacar, ele vai, se desconectar da sua família. E ao se desconectar da sua família, ao se desconectar dos seus, ao se desconectar, entre aspas, do seu ambiente natural, ele vai fazer escolhas erradas. E o texto vai dizer que naquele tempo Judá desceu. Porque toda pessoa que não está conectada ao reino, toda pessoa que não está conectada à família, toda pessoa que não está conectada ao ambiente de crescimento, ao se desconectar, ela começa a descer. E o verso de número 1 afirma que ele desce. E ele desce, não desce para qualquer lugar. Ele desce para um lugar que você já conhece a partir da história de Sansão. A Bíblia diz que Sansão desce para Tímina, e lá ele encontra uma mulher da cidade de Tímina. E aí você vai perceber que Judá faz a mesma coisa. Então, ao se desconectar, ele desce, e ele desce para gerar o erro. Ele desce para gerar algo que não fazia relação com a família. Você vai perceber que ele é bisneto de Abraão. Você vai perceber que esse homem tem como orientação Abraão, ele tem uma orientação como Isaac e o seu pai Jacó. Então você vai perceber que, diferentemente do seu bisavô, do seu avô e do seu pai, ele toma um novo caminho, ou um caminho paralelo. E através desse caminho paralelo, desse distanciamento, a Bíblia diz que ele vai gerar 3 filhos. Quantos filhos? 3 filhos. Ele se casa com essa mulher, a mulher se chama Suá, e ele vai ter 3 filhos com essa mulher. Um por nome honrado, vigoroso. E a Bíblia vai dizer, diferentemente das pessoas que hoje sustentam uma ideia que Deus só é amor, do evangelho, do triunfalista, dizendo que Deus não é fogo consumidor, o texto diz: não sei qual o motivo,
Não sei qual a situação, não sei qual foi a questão, mas a Bíblia diz que Deus mata Er. Tira a vida desse homem. Esse homem é casado com uma mulher chamada Tamar. A Bíblia diz que eles não têm filhos. Então, Deuteronômio 25:5 em diante, vai dizer que se um homem fosse casado com uma mulher e seus irmãos morassem próximo, e esse homem morresse, o cunhado deveria dar sucessão, era a lei do levirato ou livirato. E aí nessa lei, ele tinha que suceder, ele tinha que dar filho a essa mulher, que não era mulher dele, era a cunhada, para que houvesse uma sucessão. Então, após a morte de Er, naturalmente, a Tamar vem morar com Onã, que é o segundo filho. E o que Onã faz? E aqui está a base da nossa conversa nesta noite. Onã vai trazer Tamar para dentro de casa. E a Bíblia vai dizer, verso de número 9, salvo engano, que todas as vezes que ele tinha relação sexual com Tamar, ele pegava e ejaculava na terra, para não suceder filhos ao seu irmão. Deus, vendo isso, mata também Onã. Eu quero falar sobre duas coisas aqui a partir desse texto. É o que nós precisamos, depois de ouvir tudo que ouvimos, refletir e levar também isso para casa. O que Onã representa para nós nesse texto, nessa conversa, nessa reflexão, não é uma pregação, é uma reflexão. Prazer e responsabilidade. Onã vai querer o prazer, e esse tem sido um tempo, a igreja desse tempo tem se movimentado pelo prazer. A igreja desse tempo tem se movimentado querendo mais. Nós vemos que as pessoas, diferentemente de nós que estamos aqui, amém? Estamos nos movendo para uma determinada direção. Mas a igreja desse tempo é uma igreja que quer o prazer, mas não quer a responsabilidade. Então, Onã queria o prazer, queria a relação, mas ele não queria gerar. E numa conferência como essa, de discipulado ou de discípulos, a grande questão é: o que nós queremos? O que nós queremos produzir? O que nós queremos evidenciar nesse tempo? Prazer, tendo um título de discipulador, ou responsabilidade de cuidar de alguém? Onã não gerou filhos. E você vai perceber que nós estamos andando na contramão, que a igreja desse tempo, ela para de gerar filhos para gerar consumidores, para gerar pessoas que querem prazer, para gerar pessoas que consomem. Mas glória a Deus por esta conferência, porque Deus tem levantado pessoas, discípulos, que vão gerar outros discípulos. E você percebe no texto, nossa, já está acabando? Me cortaram aí, rapaz, 20 minutos? Botaram? Que é isso, varão? Varão que corta os minutos dos outros. É o Lucas? Em nome de Jesus. Você pode levantar a mão para lá, em nome de Jesus. Sai dele agora. E aí nós vivemos nesse tempo onde a igreja não quer gerar. Porque quem é pai aqui ou mãe, aqui, pai, mães, quem tem filho, né? E quem não tem, levanta a mão para receber.
Rapaz, eu não sei o que é não, mas... Irmão se engasgou e tudo, hein? Tá confirmado, varão. Mas nós, que somos pais, a gente sabe a responsabilidade, o investimento, o tempo, abrir mão para poder ver aquele ou aquela que nós geramos crescendo. O desejo do pai é cuidar do filho e ver o filho sendo melhor do que... Só que Onã não quis isso. Porque Onã, no texto está dizendo eu, não de forma explícita, mas de forma implícita ele está dizendo eu não vou gerar, porque esse filho não é meu. Alguns de nós, ou algumas pessoas ainda têm o conceito de eu não vou cuidar de ninguém, porque esse crente, essa pessoa, esse indivíduo que eu estou cuidando, não estou cuidando para mim, estou cuidando para o pastor, estou cuidando para a igreja. Nós usamos uma ideia fenomenológica, uma redução tão grande, que nós conseguimos formatar o reino, tamanho do reino. E nós suprimimos o reino e colocamos o reino dentro da igreja. E quando eu falo isso, eu não estou falando de forma positiva, eu estou falando de forma negativa. Nós achamos que o reino é a igreja, quando na verdade a igreja está dentro do reino e não o reino dentro da igreja. E aí, a partir desse pensamento, nós nos ajuntamos como povo, mas não geramos não porque não temos potencial, não geramos não porque somos estéreis, não geramos porque não queremos responsabilidade. Silêncio, isso é bom. E quando a igreja assume a ideia de não gerar para não ter responsabilidade, porque ela está preocupada com ela mesma ou com ela, e uma vez preocupada consigo, ela vai investir em si. E isso a gente chama, eu estou fazendo aqui alguns paralelos, de Narciso, ou uma lei de Narciso. Narciso, conta a lenda, reza a lenda, que ele olha para a água, e aqui é rápido, não vou falar, ele olha para a água, se encanta com um feitiço, e ao olhar para a água ele se apaixona, porque a feiticeira lançou um feitiço sobre ele, a feiticeira queria casar com ele, e uma vez que ele não quis, queria casar com outra pessoa, ela lança o feitiço, ele olha para a água, e o feitiço era quando ele olhar para a imagem dele, ele se apaixonará pela imagem dele. A igreja desse tempo é uma igreja que se apaixonou por si, é uma igreja que cuida somente de si, é uma igreja que ao encontro, essa comunhão, ela está voltada para aquilo que eu posso receber, para aquilo que eu posso ter, para aquilo que eu posso ganhar, para aquilo que eu posso desfrutar, e não na preocupação de gerar para o reino. Mas nessa noite você vai perceber, eu quero ser muito rápido aqui, porque já tá, de palavra você já está cheio. Então nós nos reunimos com propósitos diferentes, nós nos reunimos com a mentalidade diferente, nós nos reunimos para tudo que gira em torno do nosso mundo. Então eu penso que Onã queria o prazer, mas no que se tratava de responsabilidade ele não queria. Quantas pessoas você conhece que são membros da Vinde, que
são membros da CESO, que elas querem estar no culto, mas elas não querem nenhum nível de responsabilidade, elas não querem nenhum nível de envolvimento, elas não querem, só querem vir. Eu prestei o meu culto e vou embora, como se fosse. Mas o evangelho é profundidade, o evangelho é relacionamento. A primeira palavra de Deus para o homem é: cresça. Crescer fala de maturidade. E quando você cresce e é maduro, então você multiplica. Agora eu preciso entender e compartilhar com você algo. É possível estar no reino e não querer multiplicar. Quantos estão nele? Quantos estão nele? Nele, Jesus. Diga eu. Mas quando nós lemos João 15, ele diz assim: e toda vara que estando em e não dá, fala para quem está ao seu lado, é possível estar nele e não querer dar fruto. Existem dois tipos: uma vara que está nele e não quer dar fruto, porque está preocupada consigo. E existe um outro tipo de vara que está nele, que ele diz: se estiver em mim e quiser dar fruto, eu limpo. Ah, meu irmão, lá em casa a gente tem um espaço do lado. Eu moro numa reserva. E lá tem formiga, lá tem cobra, lá tem capivara, lagarto. Depois eu boto um vídeo aí, eu pegando a cobra, uma jiboia. Varão brabo. E aí nós plantamos algumas coisas. Fábio conhece lá, né? E aí a gente plantou lá um pé de uva. Aí Alan foi lá na minha casa, deu uma arrumada lá para mim, o pé estava morto, ele limpou, cortou, arrumou, botou, o bicho começou a dar folhas. Por que eu estou dizendo isso? Porque o reino de Deus é perder para ganhar. A gente aprendeu somente a ganhar. Então, para a gente, já estou em 7 minutos mesmo? Tem não? Tem mais, varão? Só 3? Não, porque me deram 30 minutos, é isso mesmo? Quantos minutos deram para você? Deram presente para ele, bônus. Maxwell, eu vou fazer igual tu faz lá. Só, hein? Ô César, chega lá e fala: só tem 30 minutos. Uma hora depois está Maxwell falando. Mas entenda, onde eu parei? Onde eu estava? Perder para ganhar. O processo da poda, então, ele começa a tirar, sabe? Porque nos foi dito, e você já ouviu isso: eu não vou me envolver com as coisas de Deus, porque quem envolveu-se levanta a mão, porque se eu me envolver vai ter retaliação. Aqui, levanta a mão que eu quero, faz assim comigo. E aí você: não, para não ter retaliação, eu prefiro não fazer nada. Só que deixa eu te falar uma coisa, não é retaliação, porque aquele que dá fruto, ele está podando para dizer: você vai crescer mais, você vai avançar mais, você vai... Mas o diabo vai lá e distorce, e a gente come a mentira e acha que é algo muito espiritual. Mas voltando aqui, então Onã decide: eu não vou frutificar. A segunda tragédia acontece na família. Deus
mata Onã. Não é estéril, a mulher não é estéril, mas eles não queriam, ou ele não queria, suceder filhos ou discípulos. Qual é o legado do Evangelho? E por que nós estamos aqui? A cruz, claro. Mas e depois da cruz? E depois da cruz? Ah, não, Jesus levantou 12, como é que fala agora? Voluntários. Ele levantou 12, e esses 12 começaram a multiplicar. Quando não há multiplicação, ou no lugar que não há multiplicação, há morte. No lugar que não há multiplicação, há ausência de vida. Então você vai perceber que o pai que começa errado, diga comigo, o pai que começa errado, sim ou não? Ele sai da igreja dele, da casa dele, briga com o irmão primeiro, depois que brigou com o irmão, foi para outra igreja. Não é isso? Casou com uma mulher cananeia, teve 3 filhos. E aí você vai perceber que os filhos e o discipulado, a gente por vezes libera da nossa essência sobre a vida das pessoas, e a gente precisa ter esse cuidado, que o que Er e Onã estão reproduzindo é resultado de uma vida desregrada de Judá. Como que o Senhor afirma isso sendo Judá? Leia o texto, e eu não vou ao texto outra vez. Depois que Tamar sabe que Suá morre, Suá, esposa de Judá, e ela sabe que ele está indo para Tímina levar os animais para vender, ela se coloca na esquina, na estrada, e se veste como uma prostituta. E por que ela se vestiu como uma prostituta? E por que ela parou e ficou no caminho onde Judá iria passar? Será que era por nada? Ah, irmãos, deixa eu falar uma coisa. Os nossos desejos, aquilo que você às vezes não sabe, pode te atropelar e te pegar lá na frente. Então, quando Judá passa e percebe que tem uma prostituta, ele vai reproduzir o mesmo conceito dos filhos. Eu quero o prazer. Ele tem prazer com ela. Veja como a falta de multiplicação e de cuidado podem comprometer uma igreja, podem comprometer uma família. A mulher fica grávida, e ao ficar grávida, ele libera uma sentença sobre ela. Quando chega aos ouvidos dele, diz: pode queimá-la. A história você já conhece. Ela traz o bordão, o anel de selar e o cajado, e diz: de quem é isso? Verso 26, ele vai dizer: são meus. E ele libera uma palavra que muda a história. Ele diz: ela é mais justa do que eu. Quando há arrependimento, quando há reconhecimento, a gente poderia ampliar mais, o tempo que é curto, e eu também vou respeitar, porque você está aqui desde a manhã, né? Mas há um arrependimento e uma mudança. Fale para quem está ao seu lado: poderia ser você. Não, pode falar, fique preocupado não, poderia ser você. Deveria ser você. Ou pode ser você. Eu vou terminar. Então você vai perceber que Judá usa Tamar, reconhece que errou,
Desse relacionamento saem duas crianças, Pérez e Uzá. Negócio do calcanhar, que o pessoal gosta de pregar, da fita vermelha, do bracinho para fora, essa coisa. A honra poderia ser sua. A honra poderia ser sua. Aponta para alguém e fala: a honra poderia ser sua. Fala: a honra poderia ser sua. A honra poderia ser sua. Projeta para mim, por favor, Mateus 1 e 3, eu vou terminar. Mateus 1, 3. Genealogia de Jesus. Aqui deveria ter sido Onã gerou Pérez e Zerá. Onã gerou Pérez e gerou Zerá. A honra poderia ter sido de Onã, mas Onã não quis gerar. As pessoas que vão se converter, as pessoas que o Senhor vai ganhar, que o Senhor vai alcançar, os filhos na fé que vão nascer nessa igreja, ou na sua igreja, da onde você congrega, pode nascer através de você. Fala para quem está ao seu lado: pode ser você, pode ser você, pode ser você. Então não negligencie o cuidado, não negligencie a multiplicação. Oh, meu irmão, assuma a responsabilidade com tudo aquilo que você ouviu neste dia e diga: eu terei responsabilidade em gerar, eu terei responsabilidade em cuidar, eu quero ver. Se nós não abrirmos mão, como o pastor César bem disse aqui, bem falou, colocou muito bem, se nós não lavarmos as mãos e tomarmos um posicionamento e não recusarmos a multiplicação e o cuidado, a honra virá. Alguém pega: a honra virá. Não somente teu nome na genealogia de Jesus, mas você vai perceber que Onã é cortado. Onã não é dito. O que eu digo para você nessa noite, para nós: responsabilidade com tudo aquilo que você ouviu, com tudo aquilo que você escreveu. Quando você sair daqui nessa noite, cuide do Judas que vai te trair. Não seja o filho mais velho que ficou na casa. Avance e vá a Gadara. Mas saiba que você é fértil. Saiba que se Deus te deu a oportunidade de estar aqui, de investir, é porque está no tempo de você gerar, está no tempo de você cuidar, está no tempo de você multiplicar. E como eu faço isso, pastor? Antes de Davi ser enviado, ele cuidava daquilo que não era dele. Aí ele foi enviado, certo? Mas antes de ser enviado, ele foi ungido. Antes dos discípulos serem enviados para cuidar, eles foram cuidados. Responsabilidade. Deus só envia quem tem responsabilidade. Deus só levanta quem cuida. E por que Deus levantou Judá? Termino. Porque você vai ver 26 arrependimento. Depois você olha 43 e 44 do Gênesis. É Judá que diz: pai, se eles não voltarem eu fico lá. Quando o problema acontece lá no Egito com José do cálice, ele diz: pode ir que eu fico no lugar. Porque ele entendeu. Ele agora não cuida só da vida dele, ele cuida da família dele. Oxe,
Deixa eu falar uma coisa, para terminarmos mesmo. Por que a família não foi esfacelada? Tudo bem, Benjamim foi lá, mas porque o Judá, que só queria prazer, agora se tornou no Judá que tem responsabilidade. Ele disse: não, a responsabilidade de cuidar da minha família e de proteger a minha família é minha. Você pode dizer para você: a responsabilidade é minha. Chama essa responsabilidade para você, querido. Chama essa, dá trabalho sim, mas dá prazer em ver alguém crescendo, em ver alguém avançando, e ver alguém dizendo: eu fui cuidado, eu não me desviei. Hoje eu tenho 20, 30, 40 anos no Evangelho, porque alguém se investiu em mim, alguém se debruçou sobre mim, alguém orou por mim, alguém jejuou por mim, alguém me visitou. Você sai dessa terra, mas o teu nome fica. Então você não morre, porque você não é esquecido. Falamos de Judá, cantamos sobre Judá, mas não sabemos quem é Onã. Responsabilidade, pastor Maxwell, e não prazer. Você pode dizer para quem está ao seu lado: responsabilidade e não prazer.